Esta semana vamos ler Perashat Emor. Perashat Emor, no finzinho dela, traz as oferendas diferentes da época do ano, das festividades, desde Pesach, na verdade traz os korbanot que tem desde Shabbat, Pesach e as demais festas. Entre elas tem o Korban HaOmer. Nós nos encontramos agora em uns dias que se chama Sefirat HaOmer, a contagem do Omer, que é uma contagem de 49 dias, desde o segundo dia de Pesach até a festa de Shavuot. E esta contagem se chama Sefirat HaOmer justamente pela oferenda que tinha no início dela. No segundo dia de Pesach se trazia uma oferenda de farinha de cevada, e era cevada porque era a primeira dos cereais, dos 5 cereais, trigo, cevada, centeio, etc. Dos 5 cereais é a primeira a amadurecer, a primeira a crescer, a primeira a amadurecer, a primeira a estar madura, se trazia Korban HaOmer, que era uma medida de farinha, tinha todo um procedimento. Junto com este Korban liberava a safra nova para consumo. A safra nova no hemisfério norte acontece a partir de Pesach, então liberava a safra nova dos cereais. Este Korban HaOmer, que era de farinha de cevada, era trazido junto, obviamente, com outros animais que eram oferecidos no dia. Entre eles tinha dois kebasim, dois cordeiros, que se trazia junto com o Korban HaOmer de farinha, chamados Korban HaOmer. E a Torá nos diz no capítulo 23, versículo 20, a Torá nos diz o seguinte versículo: Ve'enifa Kohen otam, e o Kohen, que era responsável para oferecer, antes de oferecer isto, levantava, tinha um movimento conhecido como tenufá. Era uma ação, uma tenufá que o Kohen em diferentes sacrifícios fazia, e um deles aqui no Korban HaOmer levantava em 4 direções, de 4 direções do mundo, levanta, baixa, leva para os 4 cantos do mundo, e diz o versículo: Ve'enifa Kohen totam tenufá lechem abikurim. Levanta o Kohen com o pão novo, tenufá lifnei Hashem al shenei kevasei kodesh, em cima dos cordeiros, e ula Hashem la Kohen. Muito bom. Mas a Torá sempre tem um sentido simples da Torá, que Benif quer dizer que a pessoa vai fazer tenufá. Mas o Rav Steinman nos leva a um pensamento um pouco mais profundo. Rav Steinman, Rav Shalom, que faleceu alguns anos atrás, nos leva a um pensamento muito interessante. A Torá usa a palavra Behenif. Behenif, sobre a farinha nova que está sendo oferecida aqui, a massa Vehenifa Kohen, levantará o Kohen. Diz o Rav Steinman, imaginem vocês a seguinte situação. O povo de Israel, no deserto, tinha o alimento, era um man, conhecido como maná em português. Todo dia descia dos céus, dos céus descia o man para todo mundo comer. Se falava inclusive a brachá, a motzi lechem min hashamayim. Não se falava motzi lechem, que tira o pão da terra, como a gente faz bênção hoje sobre o pão, sino se falava motzi lechem min hashamayim. Então era um alimento totalmente espiritual, este man. E claro, a pessoa consome coisas espirituais, então automaticamente o corpo físico dele é totalmente espiritual, pelas veias da pessoa corre sangue espiritual. Se assim a gente pode chamar isto. Nós não conhecemos o man, mas o man existiu durante 40 anos no deserto. O que aconteceu no final dos 40 anos? No final dos 40 anos, quando eles entraram em Eretz Israel, eles entram, e vamos supor o primeiro ano, já em seguida tiveram que colher cevada para fazer o Korban HaOmer, para poder liberar a safra nova. E agora a pessoa diz: cadê o man? Olha, a gente caiu do nível, caiu de nível. Nós estávamos num nível altíssimo de man, e agora caiu o nível, porque agora estamos comendo, imagina, estamos comendo alimentos
que são terrestres. Então vem a Torá e te diz, Vehenif hakohen otam. Vehenif significa e levantará, quer dizer, justamente agora a finalidade mudou. Antes você comia um alimento espiritual e seu corpo mantinha um nível espiritual por causa do alimento espiritual que você consumia. Agora você come um alimento totalmente material, mas você tem que fazer que esta matéria eleve seu corpo. Como você faz que essa matéria eleve seu corpo? Primeiro, fazendo brachá. Você faz brachá sobre o alimento, então, fazendo a bênção correspondente sobre o alimento, você eleva. Você não é, desculpem, um animal comendo. Você é um ser humano comendo. Então, antes de comer, você pronuncia a brachá, eleva este alimento. Quando você come, então você tem em mente que você está se alimentando para ter um físico sadio, não apenas pelos níveis, pelo prazer de comer. Não, para você ter também junte a este pensamento, diz o Rav Steinman, a necessidade de você comer para estar sadio, para servir seu Criador. Coma com esta intenção, apesar que a gente está longe desses tzadikim, está longe desses tzadikim que eles comiam um pouquinho apenas para se sustentar. Nós temos desejo da comida, sim, mas junto com isso, pense também que este prazer, que você está comendo, é para que seu alimento deixe você sadio para servir ao Criador. Ou quando é Shabbat e você come um alimento gostoso do Shabbat, então não pense só no alimento que você está comendo no Shabbat, ou na comida especial da festa de Pesach, ou de Shavuot, ou de Sukkot. Não. Você não é só na culinária. Coloque junto com a comida este pensamento. Eu como para estar sadio, para servir ao Criador. Eu como para ter saúde, para poder trabalhar, para trazer sustento para minha casa. Eu como, e assim sucessivamente. Com este pensamento, pelo menos, mesmo que a gente não é aquele nível de tzadik, o próprio Rav Steinman, no final da sua vida, ele comia apenas batata durante a semana, fora Shabbat, batata e cenoura fervida. Essa é só a alimentação dele. Magrinho assim, não comia nada. E os grandes tzadikim, muitos deles, eles se sustentam, se você vê ele como se sustenta com ar, e viveu 80, 90, e vivem, Baruch Hashem, eles são mais espirituais. Mas mesmo a gente que está longe deste nível, mas pelo menos junto com esse pensamento, na hora de que você está comendo alguma coisa, pense e diga, Ribono Shel Olam, primeiro a brachá, faça a brachá com toda a sua intenção, agradecendo a Hashem antes e depois de comer. Também pense que junto com isto, vem também aqui um pensamento positivo. Eu como para estar sadio, para servir a Hashem. Eu como para ser um Yehudi, exemplar. Eu como e assim sucessivamente. Com isto você eleva a matéria. Isso que a Torá nos diz aqui. Venif hakohen otam alechem abikurim tenufa lifnei Hashem. Venif, levante, não é man, mas a gente levanta, eleva essa matéria. E já falamos há algumas semanas atrás que a finalidade das mitzvot é justamente o teste do Yehudi neste mundo, é justamente elevar a matéria, em todos os sentidos. Na comida, principalmente. Por quê? Porque entra dentro do ser humano, faz parte de sua vida. O alimento que a pessoa se alimenta faz parte de seu sangue. A pessoa consome este alimento, vira sangue, o sangue é vida. E então, claro, que quando você adjunta a este ato de comer, também o pensamento que você quer se elevar espiritualmente, claro que você atingirá a finalidade que é elevar esta matéria. Shabbat Shalom.